Bom dia, eu sou a irmã Evani. Bom dia, sou a irmã Maria de Jesus. Nós estamos aqui diretamente do nosso canal do YouTube, da nossa paróquia, para falar um pouco com você sobre a nossa vida de oração. E hoje nós vamos apresentar para você uma maneira antiga, mas muito atual de se rezar, que se chama leitura orante da palavra ou Léxio Divina. Não é, irmã Maria? Sim, Então, então vamos começar com nossa oração inicial. Vem, 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 Espírito Santo, transforma nossa vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma nossa vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, enxergar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em seu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma nossa vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma nossa vida, quero renascer. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, na luz do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, nessa manhã, queremos com você refletir um pouco sobre o que é a Léxio Divina ou o que é a leitura orante da palavra. E dizer que não é uma coisa nova, é uma coisa que começou, um método de oração que começou lá, muito antes de Jesus, irmã Maria. Começou lá no Antigo Testamento. Todos os caminhantes naquele tempo que estavam no Egito, que estavam sofrendo no exílio da Babilônia, todo o povo de Deus recorria à lei, à Torá, para fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus sobre sua vida. E a partir daí começava esse método mais tarde, que a gente vai chamar de leitura orante, sobre meditar, rezar, ler e contemplar a palavra de Deus na sua vida, né? Através da experiência de vida, e depois eles também vão sistematizando essa experiência de oração com Deus. E a leitura divina da palavra, que é a leitura orante, ela tem uma aproximadamente 2.500 anos de existência. Aproximadamente, né? Porque a gente não sabe catalogar precisamente quando isso começou, quando essa experiência de oração começou. E a gente tem lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo de 2, 10, que diz assim: que o povo se reuniu para ouvir Neemias ler o livro desde a manhã até ao meio-dia. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. Esse texto, então, antigo, ele é o precursor da Léxio Divina. Ele é o começo, é o início, é um registro daquilo que o povo já começava a fazer, que era o estudo, a leitura, a oração, a contemplação da leitura divina. Para que tudo isso? Para alimentar sua história de vida, para caminhar fielmente na presença de Deus,
para ser fiel a Deus e ao seu povo e para caminhar com fé, principalmente em meio aos conflitos. E nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né, irmã Maria? Sim. É muito importante a gente fazer esse método de oração nas nossas casas, na nossa família, recorrer a este instrumento de oração tão vital para nós nesse tempo de muito conflito e muita morte entre nós, né? Alimentar a nossa fé nesse momento se faz muito, mas muito importante e necessário. E aqui nós trazemos algumas pessoas que já praticavam essa leitura orante depois do povo de Deus. Na Bíblia nós temos os padres, que a gente chama os padres da igreja, né? Nós citamos aqui alguns, por exemplo, Santo Antão, no século II, olha aí, no século II, ele dizia que a escritura, ela era sábia, porque ele aprendeu a tirar daí, irmã Maria, tudo aquilo que ele precisava para a sua vida. Depois lá, outros 3 padres da igreja, eles diziam também, o Pacômio, o Basílio e o Jerônimo, eles diziam o seguinte, que a palavra de Deus é o alimento celestial, o pão descido do céu. E depois nós temos Cipriane, São Cipriano, escrevia a respeito da Bíblia. Tende sempre a léxio divina entre as mãos. São Bento também vai dizer que ouvir de boa vontade as santas leituras é dar-se frequentemente à oração. Olha que beleza, que riqueza nós temos na nossa igreja, né, irmã Maria? Então, mas foi só no século XII é que um monge chamado Guido, ele vai pegar essa experiência toda que nós tivemos desde o Antigo Testamento, com os padres da igreja e com outros tantos, ele vai pegar essas experiências e vai sistematizar essa experiência de oração. Ele vai colocar no papel e colocar como um exercício naquela época para os noviços dele, né, no monastério, e depois todos nós de lá para cá vamos nos servir, principalmente a vida religiosa consagrada, vai se servir desse método que o monge Guido fez aí, sistematizou no século XII, né? E é interessante a gente lembrar algumas palavras que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, então, ele escreve para um amigo diante de um fato bem simples, quando ele pensa nesses 4 caminhos para a oração, né? Ele diz para o amigo, ele escreveu para um monge, dizia assim a sua carta: escreve para certo dia, durante o trabalho manual, quando estava refletindo sobre a atividade do espírito humano, de repente se apresentou à minha mente a escada dos 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então vamos repetir, irmã Maria, juntas, para a gente ajudar o nosso irmão e a nossa irmã também fixar esses 4 degraus da leitura orante. Vamos dizer juntas? Vamos lá. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Essa é a escada, dizia o monge Guido, essa é a escada dos monges, pela qual eles sobem e descem do céu. Olha que bonito, né? Uma espiritualidade profunda. É verdade, a escada tem poucos degraus, mas ela é de uma altura tão imensa e inacreditável que, enquanto a sua extremidade superior se apoia na terra, a parte superior penetra na
nas nuvens e investiga os segredos do céu. Então, nós temos essa visão que o Guido teve lá no século XII para organizar devidamente a leitura divina, ou seja, o método da leitura orante nos nossos dias, como o temos hoje. E aí nós temos, irmã Maria, você pode dizer para nós um pouco como é que ele organizou devidamente e deu sentido para nós esses 4 passos. Os 4 passos. Primeiro, a leitura é o estudo ácido das Escrituras, feito com espírito atento. A meditação é uma aplicada atividade da mente que, com a ajuda da própria razão, procura o conhecimento da verdade e da escuta. A oração é o impulso fervoroso do coração para Deus, pedindo que afaste os males e conceda as coisas boas. E a contemplação é uma elevação da mente sobre si mesma, que, suspensa em Deus, saboreia as alegrias da doçura eterna. Então, ele fez essas 4 escadas, que é interessante, né? Só para dizer que a igreja, há muito tempo, irmã, ela já tinha esse método, né? Ou seja, já rezava, mas ele faz esse método novo e que hoje é muito presente na catequese, né? A catequese, o catequista tem no seu livro já, do catequista, a orientação do Lexio Divino. É interessante, né? Que ele vai fazer, especialmente você que é catequista faz, e depois vai fazer com as crianças, jovens e adultos. Isso é muito interessante. Como rezar a palavra em casa e depois repassar em toda a comunidade. É muito interessante. Muito bem. E agora, como esse nosso primeiro encontro sobre a leitura orante, nós aqui, irmã Maria, vamos dar apenas a orientação de como fazer essa Lexio Divina. Nós não vamos fazer a Lexio Divina em si. Então, a gente está dizendo só o método, o modelo de fazer essa oração. Isso. E aqui nós vamos falar o que é então a leitura. O que é fazer essa leitura? Como é que a gente faz essa leitura? Por que a gente faz essa leitura? Então, no primeiro momento, ele aconselha que a gente procure um lugar tranquilo, um lugar calmo, que a gente faça uma interiorização para fazer essa leitura com calma, com tranquilidade, que a gente peça a inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito que nos dá a claridade de enxergar na palavra de Deus aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Então, a gente tem que colocar à disposição a nossa vida para ler a palavra de Deus. Então, nesse primeiro momento, procure acolher a Bíblia, a palavra de Deus. Não como um livro qualquer, mas como um tesouro que é a palavra de Deus. E escutar o que ela quer falar para nós, para cada um de nós, para você que está em casa. E o que nós temos que fazer? Nos esforçar para buscar o sentido dessa palavra na nossa vida. O que o texto traz, esse texto dessa palavra de Deus traz para a nossa vida hoje? No pessoal, no comunitário, no grupo, na sociedade, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas esse momento da leitura não é ainda o momento da gente passar para a realidade. É só o momento da gente ler o texto e ficar no texto, descobrir o valor desse texto. Por isso, algumas perguntas nos ajudam a entender melhor o texto. Primeiro, quem escreveu esse texto? Se você pega um texto da Bíblia, por exemplo, esse que a gente acabou de ler, que a irmã Maria acabou de ler. Quem escreveu esse texto?
que esse texto relata a história dessa maneira? O que esse texto, o que está por detrás desse texto? Qual é o contexto desse texto? Então a gente tem que ir escarafunchar, garimpar, como a gente diz na nossa região, garimpar aí nesse texto o que é que ele quer dizer para nós. Mas nesse momento a gente só fica no texto. Que relação tem o texto com outros textos? É outra pergunta. Em síntese geral, o que esse texto nos diz? Então, esse é o primeiro passo da leitura. A irmã Maria vai nos explicar agora um pouco o que é a meditação. Muito bem, irmã. A senhora falou sobre a leitura, né? Então, dando continuidade com o segundo passo, que é a meditação. A meditação vai responder à pergunta: o que é que Deus, através deste texto, tem a nos dizer hoje, né? Você já está com o texto, já fez a leitura, então já vai nos direcionar, né? Fazendo perguntas também para a gente. Para a gente, quando eu falo eu e Deus e a palavra. É muito importante perceber o que o texto diz para mim. Né, irmã Ivanira? É muito interessante perceber esta linha do raciocínio da palavra. Não meditar, mas rezar com a palavra também. Não somente para os outros. Algumas vezes as pessoas procuram no texto bíblico lições para ensinar os outros. Aqui é diferente. O texto fala diretamente com o leitor, seja pessoalmente, seja comunitariamente. Entra assim em diálogo, facilitando por algumas perguntas, como o que há de semelhante e de diferente entre a situação do texto e a nossa de hoje? O que a mensagem deste texto diz para a nossa situação? Que mudança de comportamento nos sugere? Pode-se perceber o quanto as ideias de Deus são diferentes das nossas e as necessidades de deixar que a palavra de Deus transforme nossas convicções. Muitas vezes é preciso mudar de mentalidade para aderir à vontade de Deus. Então, na meditação, irmã, a gente fica muito atenta ao que o texto diz para mim, né? E na comunidade também podemos responder comunitariamente o que o texto diz para nós também. Primeiro para mim, depois para os outros. Muito bem, irmã Maria. Essa meditação, a gente escutou o texto, que foi a leitura, fez a meditação, ruminou esse texto, e esse texto vai dando as respostas àquilo que a gente precisa, a que a comunidade precisa, a que a família precisa. E agora, irmã Maria, nós vamos para a oração. É o terceiro passo, a oração. O que o texto nos leva a dizer a Deus? Esse é o primeiro passo. Eu acabei de ler, de refletir, de meditar, e agora o terceiro passo é a oração. O que esse texto me leva a dizer a Deus? A oração é a nossa resposta. É a nossa resposta imediata a Deus. A oração provocada pela meditação inicia uma atitude de contemplação, de admiração, de silêncio, de adoração. A gente pode ficar nesse momento da oração, fazer momentos de silêncio, não é, irmã Maria? Isso. A gente escutar o que Deus quer falar para nós. Muitas vezes o barulho, muito canto, muitas falas, não ajuda muito a gente refletir e fazer o discernimento que os textos bíblicos, que têm a sua riqueza, traz para a gente.
E a gente lembra que os padres do deserto, que a gente acabou de citar alguns nomes, eles viviam em constante silêncio, não era, irmã Maria? Para escutar o que Deus queria nas suas vidas. Então a gente a todo instante escuta barulho por todos os lugares, né? A gente não tem o tempo mais para escutar a natureza, para escutar a vida que está em nós, né? Então a oração é um momento profundo de silêncio, mas também um profundo sentido de escuta. Escutar o que Deus vai me dizer. E principalmente o que eu vou dizer a Deus. A oração suscitada pela meditação também pode ser a recitação de preces e de salmos. Nesse momento da oração, então, você pode fazer as suas preces, você pode fazer os salmos, você pode rezar também uma dezena do terço, ou até o próprio terço, mas levando nessa linha de escutar a palavra de Deus e dar respostas a Deus. Dependendo do que se ouviu, do que você ouviu da parte de Deus na Sagrada Escritura, a resposta pode ser de louvor ou de ação de graças. Pode ser também de súplica, de pedido de perdão, de preces, né? É importante que essa oração espontânea não seja só individual. Ela pode ser individual, comunitária, familiar, grupal, né? Pode ser o país inteiro em oração, como esses dias atrás o Papa nos convocava para momentos de oração, e o mundo inteiro, então, em determinadas horas, se parou para fazer uma oração, se parou para fazer silêncio. Então, a família pode criar esse momento em casa, você e sua família, de fazer esse momento de oração, de silêncio. Em determinado momento, vamos nos recolher e escutar o que Deus tem a nos dizer, para que a gente também dê essa resposta a Deus. E que também essa expressão de oração seja comunitária e seja de forma partilhada. Que a gente também dê os frutos da nossa oração. Não é isso, irmã Maria? Isso. E agora nós vamos para o quarto e último passo, que é a contemplação. A contemplação, irmã, já contemplou, já vem dizer, o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Nós estamos na contemplação, enxergar, saborear e agir. A contemplação ajuda a enxergar o mundo de maneira nova, retira o véu e ajuda a descobrir o projeto de Deus na história em que hoje vivemos. Então, nós já fizemos a leitura, já fizemos a meditação, a oração, e você vai contemplar este cenário, já trazendo algo novo da palavra dentro de você. E comunitariamente também você pode estar fazendo. É muito interessante, irmã, essa contemplação, né? Imaginar o cenário, imaginar Jesus. Se a gente pega o texto de Emaús, imagina Jesus, né, que caminha junto com aqueles dois. E nós imaginamos o cenário lá de Jesus, depois da partilha do pão, essa contemplação. Por isso que a irmã falava, a irmã Ivani falava sobre o silêncio, né? O silêncio, o ambiente, todo esse momento de... Os símbolos, a vela, a palavra, ela é indispensável neste momento, porque vai te ajudar a contemplar, fechar os olhos e ver coisas novas depois do texto. Leva-nos a perceber Cristo como centro de tudo, é na contemplação. Pela leitura orante, vamos crescendo na compreensão do sentido e da força da palavra de Deus. Vamos sendo transformados e nos tornando capazes de transformar a realidade. Contemplar supõe viver de modo diferente. O centro da pessoa está em Cristo. A pessoa é transformada pela palavra de Deus. Por isso, contempla
a presença de Deus em sua vida e adquire um novo olhar sobre a realidade. Então, irmã, este novo método que a igreja nos oferece como Lexio Divina vai ajudar a gente se transformar, né? É interessante que a catequese da iniciação se chama conversão. Eu tenho que me converter. E é onde que eu sou convertido? Pela palavra de Deus. É através do Lexio Divina, desse método, desses 4 pontos de escada que me ajuda a refletir, que me ajuda a memorizar e viver a palavra como deve ser vivida. É muito interessante, realmente ajuda bastante. Isso. E como você dizia, irmã Maria, a Lexio Divina, ela é uma ferramenta pedagógica, né? Como você dizia agora há pouco na catequese, ela é uma ferramenta pedagógica para ajudar na alimentação da nossa fé, desde lá da catequese até a vida adulta, porque é um problema grave da nossa caminhada de cristão, fazer as práticas religiosas, mas não cuidar da qualidade da nossa fé, alimentar a nossa fé. Então a igreja nesse momento retoma esse antigo método de oração para nos ajudar a buscar na palavra de Deus um alimento, um esclarecimento sobre a nossa fé. O objetivo é ajudar nós, cada um de nós, cristão, praticante ou não praticante, a mergulhar, a experimentar o sagrado na vida a partir do testemunho da história do povo de Deus, do primeiro e do segundo testamento, e de todos aqueles homens e mulheres que nos antecederam na caminhada da oração, da leitura orante, né? Então, com a Lexio Divina, ou leitura orante da palavra, nós escutamos a Deus e falamos com Ele, e Ele fala conosco. Hoje, ela está enraizada, irmã, na igreja, de maneira tal que é como sempre foi, seu patrimônio primordial. Atualmente, mesmo incentivando uma prática individual, a igreja anima seus fiéis, sobretudo numa prática comunitária da mesma. Então, irmã Maria, o que a gente, nesse final de nossa fala de introdução sobre a leitura orante, a gente quer que você, né, você que está em casa, que está nos escutando, você que é de grupo, de comunidade, está na família, que você comece todos os sábados pela manhã. Nós vamos ter esses encontros, vamos ter a primeira Lexio mesmo, encontro no próximo sábado, que passa esse no outro, e você está convidado a fazer na sua casa, na sua família, com o seu grupo, aí, mas nesse tempo de pandemia é com a família mesmo, esse momento de oração forte da leitura da palavra de Deus. Então, não se esqueçam, a partir de sábado, às 7 horas, esperamos por você.